Mestre, a gente ganha muito, mas ganha muito mesmo, de ter um pai rico igual nós temos. Esse pai nos proporciona cada momento único, é único. Ele nos proporciona grandes libertações. Libertações essas já começou hoje lá em Uberaba, né? Com a vinda de vocês. Eles saíram lá de Uberaba, pegaram a rodovia lá de Patrocínio, ele saiu lá do Patrocínio, proporcionou uma viagem tranquila, não foi, mestre? Rapaz. E também para os que estão aqui em Ribeirão Preto, Sertãozinho, né? Que estão aqui em Ribeirão Preto, sei que hoje é um dia festivo. Eu não teria dia melhor para falar, para ter essa palestra, a não ser esse dia de hoje. Com certeza. Pronuncia, mãe, para vocês verem como é que é. Diga, mãe, por favor. Fala, mãe. Mãe. Sai do coração. Né? Pai é diferente. Agora, diga, mãe. Mãe, sai do coração. E realmente, mãe Ara hoje se faz presente também, junto com o pai Santa Branca, para nos abonar, para nos dar o discernimento de uma nova era, de um novo estar, de um querer bem, de um assistir o despertar das forças absolutas que vem de Deus Pai Todo-Poderoso dentro de nós mesmos. Eu, adjunto ao Albor, com /0 em Cristo Jesus, estou me sentindo realizado. Realizado mesmo, porque não tem só vocês aqui. Eu estou com esse tempo lotado de espírito. Em cima da cabeça de vocês tem um mezanino, que todos os mentores de vocês estão assistindo. E nós não vamos soltar com a verdade, porque atrás de nós tem um mezanino, onde Jesus está nos avaliando. Não se falta com a verdade. E essa verdade é o amor incondicional de Deus Pai Todo-Poderoso. É o empenho e a energia de cada um dos senhores e senhoras que está transformando esse dia de hoje. A vocês, mães e pais, mães, né? Ofereço todo o respeito e carinho. Posso abrir o trabalho, meu irmão? Essa reunião, essa palestra dominicana? Pode. Salve Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor. Para sempre seja louvado. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca e de Manhara, da corrente indiana do espaço e das correntes brancas do Oriente Maior. Em nome dos mentores, responsáveis por esse trabalho de palestra do dia de hoje, e de nossa Mãe Clarividente, eu, Jaguar Mestre Luz, da Falange de Consagração, povo de Tumari, na ordem do ministro Maitã, eu adjunto ao Albor com a Thaís 108, herdeiro, triada Arpásio, sétimo raio adjuração, Arcanos Rama 2000, Mestre Carlos Guieira, presidente do Amanhecer de Ribeirão Preto, São Paulo, representante do primeiro Cavaleiro da Lança Reino Central, com os poderes de Olum, na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro Abatalá, que me rege e me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus, Pai Todo-Poderoso, na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal, das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Imite Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, Faljo Verde, Randier, Reino Central, turno do Bali. Na esperança de alimentar meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro Tunajouros, partirei nos três reinos de minha natureza com /0. Do meu terceiro, sétimo, e no quinto ciclo iniciático, eu seguirei sempre. Com /0, /0, /x, /, em Cristo Jesus. Tenho por aberto essa palestra do dia de hoje. Pedindo a Ti, Jesus, divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência,
para que santificado seja o meu espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Obrigado. Salve Deus. Salve Deus. Nossa mãe falava que o salve Deus ele é muito importante para o palestrante, porque tem duas funções. A primeira é quando a gente esquece as coisas e a gente fala salve Deus para ganhar um tempinho, para lembrar. Mas a principal função é que quando a gente fala salve Deus, a gente está pedindo um pouco de energia, de troca de energia. E quando todos que estão ouvindo falam salve Deus, lança o ectoplasma no ambiente e a gente se abastece de energia. Meu nome é Alexandre Felipe, eu estou como coordenador dos templos de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós temos um representante dos templos externos, que é o mestre Ernesto, e eu estou aqui em nome do Trino Iporã. Então tudo que eu falar aqui é em nome dele. Se eu falar errado, pode ir lá, ele fica com a porta aberta, fala de mim para ele. E se eu falar certo, fica com a gente mesmo. Então nada aqui eu falo em meu nome, sempre em nome do Trino Iporã, mestre Raul Zelé. E agora, quando a gente vai falar palestra, aulas, eu também sou instrutor de sétimo raio, aí é algo mais técnico, é um outro tema, mas aqui vai ser uma conversa, uma manipulação de força mediúnica de nosso Pai Seta Branca. Então, o regente da nossa doutrina é nosso Pai Seta Branca. Então, quando a gente vai falar sobre assuntos doutrinários mediúnicos, é diferente de um professor estar aqui na frente e falando de forma acadêmica. A parte acadêmica de sala de aula, ela é mental, somente mental, e a gente pega esses conhecimentos que é muito importante, né, ter o conhecimento acadêmico. Agora, quando a gente fala dessa parte mediúnica, ela é uma impregnação no plexo do médium. O que vai chegar aqui chega pela formação da intensidade da sintonia do coletivo. Eu só sou um alto-falante, nada mais. Por acaso eu estou em pé aqui, mas eu poderia estar sentado aqui também, é a mesma coisa. Eu sou o alto-falante que estou como um instrumento de nosso Pai Seta Branca. Então, o que chegar aqui, existe um roteiro? Não, existe uma linha de raciocínio, que é a aplicabilidade da doutrina no cotidiano do médium, porque nós somos médiums, olha só, nós somos o medianeiro entre o céu e a terra. E da mesma forma, nós somos pessoas comuns, pessoas normais, pessoas com sentimentos, pessoas com a nossa personalidade, pessoas com as dúvidas, pessoas que estão buscando o dia a dia, um lugarzinho no sol. Cada um tem um desejo, cada um tem uma vontade. Nós somos comuns, mas nós somos médiums. E a gente serve a um sistema extremamente poderoso, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. E a gente está aqui nesse ambiente simples, todo o Vale do Amanhecer, ele tem esse ambiente. Tem uns que é um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, não faz diferença. Porque o tijolo, se a gente juntar umas moedinhas, a gente consegue assentar o tijolo e consegue transformar o ambiente físico. Agora, a transformação do coração do homem, aí a gente não sabe. Aí tem que estar com todo esse conjunto energético, todo esse acervo que nossa mãe, a Thaís 108, trouxe. Então, se o vale não servir para a gente, ele não serve para mais ninguém. Nós não conseguimos curar, sermos instrumentos da cura, se a gente não estiver curado. E essa cura, o Vale do Amanhecer, o que a nossa mãe fez? Imagina, em 58 milhões de pessoas no nosso, bilhões de pessoas no mundo, e ela foi pensada. Foi aquele ser, foi pensado. Por quê? Pela herança transcendental dela, pela bagagem transcendental dela. Então, o nosso sistema, qual que é a matéria-prima do nosso sistema? É a bagagem transcendental. É todo o nosso transcendente. Essa doutrina é uma doutrina científica espiritual. Ela é uma doutrina com muito fundamento científico espiritual. A gente vai falar um pouquinho sobre a corrente mestra, que é o nosso princípio, o meio e o fim.
Então, quando a nossa mãe, tudo que a gente tem dentro dessa doutrina, vem dessa corrente mestra, que é essa ligação por códigos que existe no plano etérico, nesse plano espiritual, com uma projeção aqui no plano físico. E quando a nossa mãe foi pensada por quem? Pelo regente de nossa doutrina, por esse grande jaguar que é o nosso Simiroba de Deus, Pai Seta Branca. E ele, por sua vez, foi pensado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma ramificação de uma doutrina crística. E quando veio a nossa mãe, o que ela fez? Ela foi pegando linhas de forças de tudo que existe no universo e condensou na nossa doutrina para ser uma doutrina prática. Então ela buscou essa linha indiana. A linha indiana ela é milenar, ela tem mais de 3.000 anos e a nossa doutrina tem um pouco mais de 50. Quando veio o mestrado, a parte iniciática da nossa doutrina é um pouco mais de 50 anos somente. Então iniciou ali em 1969, onde é Brasília, e depois de 3, 4 anos que foi ter essa força iniciática, que é a força realmente desse extremo conhecimento. Mas o conhecimento da nossa doutrina ele não é importante. Nós não devemos medir conhecimento, quem que é bom, quem que é ruim. Ali, o estágio de um ser humano que ele consegue atingir, nós somos seres espirituais num laboratório humano, numa experiência humana, não é o contrário. Então nós somos seres espirituais. Todos nós devemos entender isso, nessa experiência humana. Nessa parte humana, sem estar ainda ligada com a parte verticalizada que é o divino, nós conseguimos chegar na sabedoria. Então é o último estágio do ser humano, é a sabedoria. Qualquer um de nós conseguimos chegar na sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado de forma natural. Até então, qual que é uma palavra-chave da nossa doutrina? Não é disciplina? Não é a palavra-chave? Imagina um general no exército, aí depois vem um coronel, aí depois vem um tenente-coronel, aí depois vem um major, depois vem um capitão, depois vem um tenente, e assim por diante. Aí depois tem um tanto de soldado. Você olha na formação de um exército, ele está lá todo mundo impecável, com as vestimentas impecáveis, sapato lustrado, e todo mundo batendo continência para quem está ali falando. É uma disciplina rigorosa. Por quê? Se não fizer isso, vai preso. Agora, e se der liberdade para esse pessoal? E se der liberdade para todo mundo? Olha só, a nossa doutrina, ela tem um princípio da disciplina, mas a consciência, ela só se manifesta no princípio da liberdade, sem disciplina, sem conhecimento. É algo muito antagônico. Nós temos que ter o conhecimento, porque para a gente fazer os trabalhos certos, nós vamos falar sobre isso, cada aplicação do trabalho nas nossas vidas, mas para a sabedoria não interessa o conhecimento. Quanto menos conhecimento, mais sabedoria, porque você vai lidar com a relação de forma tranquila, natural, sem estar dentro de uma estratégia humana. O exército trabalha com estratégia. Se errar a estratégia, perdeu a guerra, perdeu a batalha. E a gente não. A gente trabalha sem estratégia. Na tranquilidade, na calma. O Vale do Amanhecer, quanto mais simples, mais eficaz. Quanto mais humilde, mais eficaz. Quanto mais tranquilo, mais eficaz. Quanto mais paz no coração, mais eficaz. Eu estou querendo ensinar todo mundo a virar monge? Não. É dentro do caos. É dentro da confusão que a gente se individualiza. É diferente de individualismo, a individualidade. O individualismo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, tudo é eu. Eu. A gente só olha para o nosso umbigo. A individualidade é a gente sair dessa loucura do mundo e, estando dentro da loucura do mundo, conectado ao nosso Senhor Jesus Cristo, a consciência crística. E sem querer ensinar nada para ninguém, somente sendo um portal para quem quiser aprender. É bobagem quem pensa que ensina alguma coisa para os outros. Alguém aprende, mas a gente nunca consegue ensinar.
A gente deve deixar a pessoa ser quem ela tem capacidade de ser. Nós não devemos mudar ninguém. A nossa mãe, clarividente, responsável por tudo isso, ela mesma se intitulava uma semi-analfabeta. Uma mulher de um pouco mais de 1,5 m, caminhoneira, que hoje já tem preconceito. Imagina naquela época. Na época da Constituição de Brasília, maioria esmagadora homens, e ela tinha que ter ali o ganha-pão dela. Mas esse ganha-pão, como é também na nossa vida, toda a nossa vida, ela é proporcional à vida da tia Neiva. Toda a nossa vida, de cada um que esteja ligado nesse sistema, proporcional. Porque a nossa bagagem transcendental não é do tamanho da bagagem transcendental dela. Ela veio para montar um sistema. Como é que se monta um sistema? Será que ela encarnou aqui e já pegou um manual? Pai Santa Branca chegou para ela, toma aqui o manual, meu filho. Segue isso aqui que vai dar certinho. Não. Quando a gente encarna aqui, a gente tem um manual da vida? Todo mundo aqui não foi criança? Todo mundo aqui não foi bebê? E alguém aqui lembra quando tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, que a gente vai crescendo com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com a nossa vontade, com o nosso ímpeto. E aí, o universo, essa inteligência, vai colocando situações na nossa frente, para que a gente possa se conduzir. Isso são as heranças se manifestando, como se fosse 2 mãos, assim, ó. Cria uma situação aqui, você não vai para cá, você vai para cá. E você vira para cá, cria outra situação, até que você vai pegando o rumo da vida. E aí a gente vai chegar do 0 até os 80, um pouco mais, um pouco menos, e olhar no retrovisor. Quando a gente olha no retrovisor, dá para a gente ver o que a gente fez. Mas a gente não consegue ver um dia depois o que vai acontecer conosco. Porque o nosso livre-arbítrio, ele é diferente de escolha. Nós exercemos o nosso livre-arbítrio no período pré-encarnatório. É bobagem nós, médicos, pensar que nós temos livre-arbítrio hoje. Não temos mais livre-arbítrio, acabou. A gente exerceu lá. Então, quando a gente estava absorto na verdade absoluta, que é sem o corpo, sem a alma, somente com o espírito, a gente viu o que a gente fez nas últimas encarnações. O nosso sistema nos estuda algo anterior a 32 mil anos, aproximadamente, de 18 a 21 encarnações. Esse nosso sistema nos estuda. E lá, quando a gente tem o flash da consciência do que a gente fez e do que a gente deveria fazer, na próxima a gente já fala, eu quero vir aleijado, eu quero desenvolver um câncer, eu quero vir cego, porque a gente está absorto na verdade absoluta e viu aonde que a gente pode chegar. Aí vem o nosso mentor e fala assim, não, você não vai conseguir carregar isso, porque quando a gente encarna, isso é apagado. Aí vem o magma terrestre, vem todo esse magnético terrestre e nos influencia, porque a gente vem com alma, com corpo, com espírito. A gente vem com a personalidade, a gente vem marcado pelas últimas heranças, a gente vem com tendências de fazer algo, de fazer coisas. E a gente vem justamente para mudar isso. Vem o nosso mentor e fala assim, não, você vai ser missionário. Em vez de você querer tudo isso aí, que você não vai dar conta de carregar. Então você vai ser missionário. Nós escolhemos ser missionário. Nós escolhemos ser a nossa mãe, o nosso pai, as nossas situações. Só que quando a gente chega aqui, não tem mapa. Aí a gente é levado ou pela intuição ou pelo instinto. O instinto é animalesco. É a nossa parte reptiliana. Cada vez mais que a gente cria consciência, menos teremos instinto e mais intuição. E a intuição, nós temos que neutralizar as emoções para que a gente não erre, para que ela não nos direcione na maneira errada. E é isso que a gente aprende aqui no Amanhecer. Cada vez mais neutralizar a emoção. Porque o sentimento, não tem jeito de neutralizar o sentimento. Ele vem. Mas a gente tem o poder da escolha. O poder da escolha é transformar o sentimento em emoção ou segurar a emoção. É isso aí que é nos ensinado. Esse é o nosso treinamento. É por isso que precisa da disciplina. Eu acabei de falar que não precisa de disciplina. Olha que antagonismo. Nossa mãe fala nas primeiras aulas. Nós viemos aqui para salvar quem? Um espírito.
nosso. Só que para salvar o nosso, nós temos que praticar a lei do auxílio com todos que aparecerem ao nosso lado, sem distinção, e principalmente com aqueles que se dizem nossos inimigos. Porque amar quem nos ama é muito fácil. É muito fácil amar quem nos ama. Ficar sorrindo na praia é muito fácil. Agora, amar nossos inimigos é aonde a gente faz a diferença. É só nesse momento. E ela nos ensinou isso. Na época da nossa mãe, tinha os mesmos problemas que tem hoje. As mesmas coisas. É gente puxando arma, é gente brigando, é adjunto brigando, é confusão. Igual os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não queria Maria Madalena, que o Mateus é cobrador de imposto e por aí vai. E o outro que não tem fé. Aí tinha uma pessoa que se chamava Alencar, acho que vocês conheceram. Ele já chegou com arma na frente dela para matar outro que queria conversar com a tia Neiva de ciúme. E ela, não, meu filho, vem cá. Ela já pediu para comprar cachaça para ele tomar lá, que era melhor do que ele tomar fora. Olha a inteligência dela, olha a capacidade que ela tem de observar um espírito que não podia perder aquele espírito. Deixar do lado dela. Não é delegar, não. É deixar do lado dela. Ela não deixou uma ovelha sequer sair de frente dela até o último suspiro. Uma sequer. Eu tive aula com o seu Mário, esposo da tia Neiva, e ele se perdeu. Ele chegou no final da vida, de cadeira de roda, e encontrou um grande amigo meu, que é o Ernesto, na frente do templo. E ele fez essa pergunta para ele: o que eu fiz, Ernesto, que deu tudo errado? O senhor não aprendeu o que ensinou. E a pior viagem para um instrutor é não aprender o que ele está ensinando. Eu estou aqui à frente, sou um alto-falante, sou um instrumento. Nós somos instrumentos. Quem é mais importante, o bisturi ou o médico? O médico. Ambos, né? O médico. O bisturi, se ele não tiver o médico, ou ele está em cima de uma mesa, ou ele está no lixo. Nós, Jaguares, somos bisturi. A gente só tem que estar limpinho e afiado como instrumento. E os médicos são os nossos mentores, que eles estão fazendo uma excelente cirurgia com um excelente instrumento. Então, o que nossa mãe fez? Ela foi um excelente bisturi, ela foi um excelente instrumento. E como é que ela começou? Começou brava, começou revoltada, começou indignada. Ela não queria essa missão. E com o tempo ela foi se moldando, foi se aprimorando. E no final da vida dela, pode ter certeza que ela conseguiu se conectar ao amor divino, ao amor crístico. Ela conseguiu se conectar porque hoje tem várias denominações aí no Vale. Eu não sei as denominações, eu sei CGTA. Eu não estou falando ninguém para fazer isso não, mas eu não participo de grupo. O único grupo que eu participo é dos presidentes, porque eu sou responsável pela coordenação. Dos regentes, porque o Trino colocou, e mesmo assim lá é proibido de dar até bom dia. É só para falar sobre as programações. E do grupo de sétimo raio, que também é só para marcação de reunião na casa do Trino. Só. Não olhe internet, não olhe nada disso. Porque o efeito da nossa doutrina, ele é ectoplasmático. Ele tem que ter o ectoplasma rodando nos nossos plexos. Aonde estiver 2 ou mais pessoas, ele estará presente em espírito e verdade. Tudo que a gente fala aqui está escrito na internet, mas não tem ectoplasma. E tem muita gente faz um texto dele e assina a tia Neiva. E tem um monte de gente acreditando nisso. Esses dias eu estava numa aula, aí uma ninfa começou a fazer conta. Ah não, eu sou ninfa sol, eu tenho 2 forças, não sei o quê. O outro doutrinador tem 5, é o contrário. Aí só dá para trabalhar o doutrinador tal que tem esse tanto de força, a ninfa tal, para dar 7 para levar um espírito. Aí nem eu entendi o tanto de conta que ela fazia lá. Eu falei assim, vai ter que fazer até uma equação matemática aqui para entender o que você está... Voltar para a escola. Você acha que a espiritualidade vai ficar pensando em número?
Se a gente, um trabalho especial, a gente só vai com a fitinha. Nós somos médiuns aqui dentro e principalmente lá fora, em todo momento. Mas nós temos todo um acervo para que a gente possa usufruir disso. Todos nós aqui, sem exceção, somos filhos do mesmo Pai. Nós somos filhos de Pai Santa Branca. E todos nós, toda a família de Jaguar, independente da nomenclatura que se dá, se é CGTA, se é outra coisa, né? Nós somos filhos da mesma mãe, nós somos irmãos. Em algum momento, as pessoas vão se despertar, que só existe um local, é o Templo Mãe. Lá que começou tudo. Lá a nossa mãe não falou, cria uma estrela não sei aonde, cria uma estrela não sei aonde, faz isso. Não falou nada disso. E a gente não tem que julgar ninguém. Nós temos que só prestar o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para confrontar o mal. Nós estamos aqui para propagar o bem. Só isso. Esquece o mal. Vamos propagar o bem, sendo pessoas comuns que nós somos. Mas nós somos médios. Então, quando a gente fala dessas heranças transcendentais, nós temos heranças dos Ectumãs, que foi o Pai Santa Branca, dos Tunxis, que também foi o Pai Santa Branca, outra encarnação dele, e temos as heranças do Jaguar moderno, que somos nós. E nós fomos responsáveis pela socialização do planeta. Então nós tivemos várias encarnações, como caldeus, hititas, xiitas, macedônicos, incas, maias, vários persas, que hoje está todo mundo em conflito, a mesma coisa. Então, se a gente olhar ali o lado, como nós somos persas, você olha Irã, Iraque, todo aquele Oriente Médio, é onde nós andamos, os celtas, e hoje está ali, guerra na faixa de Gaza, hoje aqui do nosso lado. Nós fomos todos recolhidos de uma vez só com uma estufa, e nós viemos numa encarnação como uma tribo cigana Katishimoshi. Guerra de novo, lá na região da Rússia. E onde tem guerra hoje? Rússia, Ucrânia, dois irmãos brigando. Nós temos a linha indiana, começou agora um conflito, Índia e Paquistão. A gente está falando de um local sagrado. Então, Jaguares, é muito diferente ser desenvolvido de ser evoluído. Não tem nada a ver. Todos nós aqui temos o mesmo desenvolvimento, todos nós. A evolução vai depender de cada um, não é do vale. O desenvolvimento depende do vale. Agora, a evolução não. A evolução é a nossa consciência se manifestando em um determinado momento da nossa vida. Esse momento ele vai do 0 aos 80, um pouco mais, um pouco menos. Deus nos dá essa cronologia para que a gente possa tentar nos evoluir. E a evolução ela só vem nos princípios espontâneos e aperfeiçoados. Essa evolução. Então nós temos que ser espontâneos. Nós não falamos de amor, de caridade, de humildade, de perdão. Não falamos disso o tempo inteiro? Não é isso que rola? E por que a gente briga? E por que a gente entra em discussão? E por que tem um monte de gente brigando dentro dos templos do amanhecer? Por quê? Se a gente só fala isso? Pela manifestação das heranças. A manifestação das heranças, elas vêm e nós temos que saber observar isso. Quando a gente entra numa confusão, dá 10 passos para trás e deixa você lá. Porque você não é o corpo. Nós não somos a alma. Nós não somos a respiração. Nós não somos o que nós enxergamos. Nós somos o espírito intacto, na semelhança de Deus. Ou seja, não manifesto. Então nós não estamos aqui. O nosso espírito ele é não manifesto. E em algum momento ele vai se manifestar, que é a verdade. E ela só se manifesta nos princípios espontâneos e aperfeiçoados. Então dá 10 passos atrás e se enxerga. Deixa você aqui e se enxerga. E vê se essa situação é legal. Sem forçar nada. Inclusive te conhecendo. Ah, não dou conta de fazer isso. É um ato de honestidade. Neste momento, não. Então eu vou ficar afastado.
Em algum momento vai acontecer. Eu já escuto essas palestras já tem sei lá quantos anos. Imagina, vários cursos de sétimo raio, várias palestras, vários isso, vários aquilo. Estou falando que eu escuto, porque da mesma forma que eu estou falando, eu estou escutando. E um dia eu perguntei assim, quem é que tem capacidade aqui de perdoar algo que está acontecendo na sua vida?